Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essa história envolvendo o Lautaro Dias junto ao Cruzeiro, até porque a janela já está próxima do fim e o Cruzeiro já não vê com maus olhos o empréstimo do jogador argentino para uma outra equipe aqui no Brasil, até porque já fez 6 jogos na Série A, ou seja, não pode mais entrar e fazer 7º jogo, porque senão ele não poderia defender outro clube, o Ceará, o Sport, o Vitória, enfim, outros clubes que já demonstraram interesse. Inclusive ficou no banco de reservas no jogo contra o Internacional nesse meio, no final de semana, né, não entrou, e aí o Cruzeiro já veio com uma possibilidade de emprestar o jogador. A questão é, o Luca foi contratado aí junto ao Internacional, será que trazer o Lautaro Dias, que apesar de não ser a mesma função, ambos podem jogar de centroavante, será que ficaria inviável de pensar nesse momento? Enfim, vou trazer aqui todas as informações para vocês e os detalhes, né, nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 22 mil inscritos, tá? Então, se você está assistindo aqui e não se inscreveu, conto com seu like, com a sua inscrição e bora aqui então rumo a essa próxima meta de 30 mil, né? Se você puder me ajudar e ficar por dentro, né, das notícias, só deixar seu like que já ajuda bastante. Então vamos falar aqui então sobre essa contratação do Luca. Então tá aqui, entenda os motivos do Ceará para apostar em Luca como novo centroavante do elenco, né, para ser um reserva aí imediato. Lembrando que ele foi vendido naquela ocasião em 2021, revelado pelo Ceará, por 1 milhão e 200. Empréstimo então até o final, a contratação então até o final de 2027, 45% dos direitos econômicos e aí outra parte ficando então com o Internacional de olho em uma venda futura, né? Então, uma contratação em definitivo, um retorno, que eu acho que pode ser sim uma aposta, né? Querendo ou não, é um centroavante que já fez algumas partidas como profissional pelo Internacional, mas nunca deixou bons números, né? E uma boa impressão. Até fiquei surpreso aqui, ó, por exemplo, na temporada de 2023, pelo profissional, 32 partidas, mas só um gol e 3 assistências. Naquele ano ele jogou 19 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, tá aqui o desempenho dele em 2023, podendo jogar centralizado e caindo também em alguns momentos como um ponta, mas no geral ele chega para ser um camisa 9 ali de movimentação, né, e disputar a posição com o Pedro Raul. Então acho que é uma boa sim, porque ele chega sem custos, né, já passou na base do Ceará desde o Sub-14 até o profissional, não fez nenhuma partida como profissional pelo Ceará, logo depois foi para o Internacional em 2020, né, por 1 milhão e 200. Boa contratação, só não sei se, por exemplo, dá para comparar o Lautaro Dias com o Luca, porque eu acho que eles podem sim ser um complemento um do outro, não fecha a possibilidade de um, até porque o Luca eu considero uma oportunidade de mercado que o Ceará acabou encontrando, né? Então, somando como profissional pelo Internacional, foram 3 gols e 4 assistências em um pouco mais de 70 jogos. Não são números excelentes, mas lembrando, sempre ele foi um reserva imediato. No Brasileirão desse ano só tinha 4 jogos, a última partida foi no dia 1º de junho contra o Fluminense. Desde a volta, né, da Copa do Mundo ele não teve mais participação pelo Inter, estava completamente fora dos planos, até com a chegada do Matias, o Borré e o Ener Valencia sendo reservas para centroavante, então assim, completamente fora dos planos, e aí chega para o Ceará. A questão é, e agora? O Cruzeiro emprestaria, por exemplo, o Lautaro Dias, que as informações mais recentes que temos é de que o Cruzeiro aceitaria então um empréstimo sem ter, né, uma obrigação de compra então no final desse período, a não ser que ele bata alguma meta, mas o Cruzeiro inicialmente só queria vender ele e agora já está mais aberto ao empréstimo. Pode ser que queira uma compensação financeira pelo empréstimo, R$1 milhão, R$2 milhões até o final do estadual do ano que vem. Talvez, pode ser que sim, mas agora já está mais propenso a emprestar o jogador por não ter aparecido propostas de compra para recuperar parte dos investimentos, né, que foram feitos na contratação dele no meio do ano passado. Foi comprado por quase 16 milhões de reais, né? E realmente os números dele não são bons até aqui, 18 jogos e 2 gols. Lembrando, das últimas 5 partidas ele entrou em 2 pelo Cruzeiro, depois de mais de 2 meses fora, né? Ele voltou a jogar, mas ainda assim está completamente fora dos planos, até porque o Cruzeiro vai já contratou um jogador para a função dele, né? Que entrou como um ponta e não como um meia ou centroavante, porque já tem o Gabigol como reserva para o Caio Jorge ou para o Matheus Pereira, né? Então se a gente vê aqui o desempenho dele na Série A, dos poucos jogos que ele fez, dá para ver que ele cai mais pelo lado do campo mesmo, né? Nesse ano no Brasileirão, assim também como foi no ano passado. Ou seja, eu acho que o Luca não impede, por exemplo, da contratação do Lautaro Dias, porque ele pode jogar tranquilamente como um ponta esquerda e os bons momentos dele, inclusive pelo Independente Del Valle, foi nessa posição, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, a Sul-Americana, né, de 2022, por exemplo,
pelo Del Valle. Ó, ponta direita, se a gente pega, por exemplo, a Libertadores, que ele fez uma boa campanha em 2024, tá aqui, ó, 7,83 antes de ir pro Cruzeiro, marcou um gol, inclusive, contra o Palmeiras, ponta esquerda e jogando um pouco mais centralizado. Eu acho que ainda poderia, sim, ter um acordo entre as partes. A questão é, o Ceará vai ter interesse nessa contratação de agora em diante, até porque o salário dele seria um custo alto, teria que ter essa análise em cima da contratação. Mas eu ainda vejo com bons olhos o Lautaro Dias, acho que ele pode sim conseguir dar uma volta por cima. No Cruzeiro hoje não vejo ele tendo tanto espaço, então acaba que pode ser uma boa também para ele ter novos ares, né? Às vezes uma passagem curta assim de 6, 7 meses ele consegue dar a volta por cima e ser vendido, até o Cruzeiro tendo algum lucro ainda nessa transação. 27 anos, pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o argentino. O que você tem a dizer? Vou deixar aqui também para vocês, né, opinarem sobre o Lucas, se foi uma boa contratação, o retorno, né, do centroavante agora com 22 anos de idade, 1,80 m. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que já trouxe recentemente aqui no canal sobre notícias, né, do Ceará. Então tudo aparecendo aqui na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu, galera.